Vinícius Júnior pode estar de saída do Real Madrid, foi isso que está sendo noticiado na imprensa da Espanha. Diversos portais estão dando como praticamente certa a saída dele já na próxima temporada, muito motivado pela questão das vaias que ele tem sofrido sistematicamente. Né? Teve um vídeo aí ao longo dessa semana que vazou, antes mesmo dele entrar no gramado, no último jogo do Real Madrid que aconteceu ontem, ele já estava bastante afetado por conta das vaias. Até o Mbappé ali apareceu tentando consolar ele estava sentado na escada. Deu a entender, né? Mostrou para todo mundo que não estava se sentindo bem com a questão dessas vaias. E ele a torcida do Real Madrid tem esse perfil de ser totalmente intransigente, né? Se o jogador não tiver na mais excelência possível, provavelmente ele vai ser passível a críticas, e é o que exatamente está acontecendo com o Vinícius Júnior. O que acontece? Nesse último jogo, todos os jogadores do Real Madrid foram vaiados. Né? O time do Real Madrid como um todo foi vaiado. Isso no contexto de 2 eliminações em menos de 5 dias, que o Real Madrid não conseguiu jogar nada bem contra o Barcelona e não conseguiu jogar nada bem contra o Albacete, né, pela Copa do Rei. E aí todos os jogadores foram vaiados. Porém, quem estava no estádio e deu essas informações, percebeu que as vaias contra o Vini Júnior foram mais pesadas. Né? A torcida do Real Madrid sempre teve uma certa dificuldade, um certo receio com a aceitação completa do Vinícius Júnior, que ele não é só um atleta de futebol, né? Ele carrega várias outras causas junto com ele, e a torcida do Real Madrid tolerava até enquanto ele estava entregando resultado. Né? Então, assim, na primeira oportunidade de soltar a mão dele, né? Tem até um vídeo do Marcelo Beckler falando sobre isso, pela experiência dele, de que o Real Madrid, já na primeira oportunidade de soltar a mão do Vinícius Júnior, foi isso que a torcida fez. Né? E para dar a volta por cima só com boas atuações, né? Voltando ao futebol dele, realmente o Vinícius Júnior não tá jogando bem nessa temporada. Ele tá vivendo de lampejos, mas o Mbappé roubou todo o protagonismo do Real Madrid. Que ele tinha, né? Tanto ele quanto o Bellingham. Os jogadores mais vaiados foram o Vini Júnior, o Bellingham e o Valverde. Porém, o Vinícius Júnior foi o que teve o maior coro, né? O coro mais alto em relação a essas vaias. A torcida do Real Madrid tem esse perfil, né? O próprio Cristiano Ronaldo já foi vaiado, o Raul já foi vaiado, o Casillas, que é um ídolo, já foi vaiado. Então a torcida do Real Madrid, ela trabalha dessa forma, né? Não tem muito aquela questão de, não vamos vaiar durante o jogo porque pode atrapalhar. Mas vaiar desde o início do jogo foi uma coisa bem inédita, assim, para mim. Eu não me lembro de ter já presenciado alguma situação dessa no próprio Real Madrid. Né? E ele, logicamente, ficou bastante abalado. Né? Então ele tem sofrido essa perseguição sistemática. Né? Não é o primeiro, não é o segundo, já é o quinto jogo consecutivo no Santiago Bernabéu, que ele está sendo constantemente vaiado. E isso é extremamente preocupante. Mas antes da gente se aprofundar nesse assunto, eu quero te pedir para você se esse conteúdo faz sentido para você, se você acha que vídeos diários sobre futebol, principalmente com enfoque em brasileiros que jogam na Europa, mas também a gente fala de futebol brasileiro, vou pedir para você se inscrever, beleza? E é o seguinte, ele pode sair do Real Madrid. O Vinícius Júnior, ele realmente confidenciou algumas pessoas próximas, a imprensa espanhola está noticiando isso, que ele confidenciou a pessoas próximas de que ele não está se sentindo querido, obviamente, pela torcida, e que isso está fazendo ele pensar seriamente a questão da saída dele do Real Madrid. Tudo isso no contexto em que o Real Madrid está tentando a renovação de contrato dele. Ele entrou, né, numa queda de braço com o Xabi Alonso, uma queda de braço pesada, né? Teve um El Clássico, ele foi substituído e saiu reclamando, foi direto pro vestiário, enfim, pediu desculpas depois, tudo foi contornado, mas pelo visto todo mundo tá saindo perdendo com essa situação. Xabi Alonso que foi demitido e o Vini Júnior que não tem mais aceitação pela maioria da torcida, né? Pelo menos a que estava no estádio. Então, situação assim extremamente pesada para a seleção brasileira, né? Trazendo assim um contexto para a seleção brasileira. Isso pesa bastante porque o Vini ele é peça fundamental, né, no esquema do Ancelotti, era na época do Real Madrid e agora é peça fundamental na seleção brasileira. Né? A seleção brasileira está se desenhando para jogar possivelmente sem um centroavante fixo, né, tá jogando ali com dois atacantes mais móveis, seja o Matheus Cunha, que o Matheus Cunha não é centroavante, seja o Rafinha ali fazendo dupla com o Vini. Fato é que o Vini é importantíssimo para a seleção brasileira e passa muito pelos pés dele a nossa possibilidade de ganhar alguma coisa, ganhar a Copa do Mundo. Né? O Neymar ele não consegue render mais, ele não tem mais condicionamento físico para disputar uma competição de alto nível e pelo que se desenhava, né, pelo que se desenha, o Vinícius Júnior iria herdar, né, vai herdar essa posição de protagonista da seleção brasileira. E isso faltando 6 meses para a Copa do Mundo, dele tá cogitando sair do clube dele, não tá conseguindo desempenhar um bom futebol, é extremamente perigoso pro Carlo Ancelotti e para a torcida brasileira.
Então, assim, essa é a minha opinião. Eu acho que a torcida do Real Madrid está sendo, de certa forma, ingrata com ele. Ele deu 2 títulos, ele foi protagonista de dois títulos da Champions League. Um muito novo ainda e outro recentemente, que ele até merecia ter ganho a bola de ouro e não ganhou, e de forma injusta também, na minha opinião. E essa é a questão, né? Eu entendo ele, tá assistindo totalmente desprestigiado, né? Ele ainda é muito novo, ele não tem nem 26 anos. Então, no- chegando ali, podendo pisar já no auge da carreira, né? Da maturidade, da tomada de decisão, ele está atravessando isso agora, em plena véspera de Copa do Mundo. É extremamente complexo, né? Extremamente perigoso, tanto para ele, né? Para o mental dele, não sabe, vamos ver como que ele vai reagir. Ele tem se mostrado ser um jogador extremamente forte psicologicamente, mas ele nunca se viu numa situação da própria torcida vaiar ele toda vez que ele pegava na bola, né? Então, assim, mais uma vez, reforçando minha opinião, tem gratidão dentro disso. Ele é um ídolo do time, não tenho o que falar, ele é um ídolo do Real Madrid. Tem milhares de ídolos do Real Madrid, mas ele é um deles, né? Ele é um deles, ajudou, né, a conquistar 2 Champions League, e é isso, essa é a minha opinião. Se você discorda, se você pensa o contrário, vou pedir para você deixar sua opinião. Se você concorda também, vou pedir para você reforçar, complementar de alguma forma, e é isso, a gente tem vídeo assim diariamente. Valeu!